Pessoal, questão 36. Aqui é sobre o circuito paralelo de 3 ou 2 lâmpadas quando tu desliga uma delas. É para ver o que acontece ali com o circuito quando tu retira um dos elementos que estava ligado antes. Comparar as situações 1 e 2. Bom, primeiro, principal dessa questão, a lógica dessa questão, é um circuito paralelo de equipamentos. Lembrem que no circuito paralelo residencial os equipamentos são independentes. Quer dizer, independente se eu ligar mais um ou se eu desligar um dos equipamentos da rede, os outros continuam funcionando da mesma forma. De maneira ideal é isso que acontece na nossa casa. Imagina se cada vez que tu desliga uma lâmpada de uma peça, os outros equipamentos ficam funcionando com potências diferentes. Não acontece isso. Cada equipamento é independente. Essa é a lógica, portanto, para resolver essa questão. Então, inicialmente, notem que eu tenho uma fonte em paralelo. Não interessa a posição da fonte, tá? A fonte está em paralelo com todos os elementos, certo? Então, se a fonte libera 110 volts, todos os equipamentos estão ligados na mesma rede, portanto, na mesma voltagem. Independente do número de equipamentos ligados, a voltagem dessa rede é a voltagem da fonte, tá? Notem que no circuito 1 todas as lâmpadas estão ligadas, todas elas estão brilhando. Então nós temos, vamos colocar uma corrente aqui para cada uma delas, tá? Porque os equipamentos eles funcionam por causa da passagem de corrente. Se todas as chaves estão fechadas, significa que todas as lâmpadas estão sendo percorridas por correntes. Então eu vou dizer que a corrente na primeira lâmpada é 1 ampere, 1 ampere aqui também e 1 ampere lá. Cada lâmpada aqui está precisando, digamos, de 1 ampere para funcionar. Inventei um valor de corrente. Quanto é que a fonte está liberando? Lembrem que a fonte libera a corrente que abastece a associação. A fonte está liberando no primeiro circuito 3 amperes para abastecer as 3 lâmpadas, certo? Então a corrente total desse circuito é de 3 amperes. A corrente que a fonte libera para alimentar 3 lâmpadas. O que vai acontecer quando eu desligar uma delas? As outras duas vão continuar funcionando com a mesma voltagem, com a mesma corrente, portanto com a mesma potência de antes. Ou seja, ao desligar essa lâmpada, o brilho daquelas duas, a voltagem daquelas duas e a corrente não foi alterada. Se a corrente fosse alterada, elas iam brilhar de forma diferente. Não é o que acontece no nosso circuito ideal. Notem que agora eu tenho 2 elementos sendo abastecidos por 1 ampere cada. Qual é a corrente que a fonte agora está liberando? Ela não precisa mais liberar 3 amperes, ela está liberando apenas 2 amperes. Então a corrente total foi alterada, mas a corrente em cada elemento não. Então a corrente do circuito agora é de 2 amperes. A corrente que a fonte libera é 2 amperes. Vamos falar em potência. Digamos que cada lâmpada tem uma potência de 100 watts. Qual é a potência do circuito inteiro? A potência do circuito é a potência da fonte, a potência total. Notem que se cada lâmpada brilha com 100 watts, a potência total que a fonte libera é 300 watts. A potência total do circuito é 300 watts. Agora a potência total não é mais 300, que eu tenho apenas 2 lâmpadas brilhando. Elas brilham exatamente como antes, ou seja, com uma potência de 100 watts cada uma. Então a potência total desse circuito agora é 200 watts. Com essa análise eu acho que dá para analisar agora as afirmativas, para ver quais estão corretas, quais estão erradas, tá? Frase 1. A potência fornecida pela bateria é a mesma. Comparando as situações 1 e 2. A potência fornecida pela bateria, a potência total, ela não é a mesma. A potência na situação 1 para fazer 3 lâmpadas brilhar é maior que a potência na situação 2 que faz apenas 2 lâmpadas brilharem. Tá? Então a frase 1 está errada. Então pelo meu dado ali, 300 watts contra 200 watts. Frase 2. A diferença de potencial aplicada em cada lâmpada é a mesma. Bom, isso sim, né? Se a rede tem 110 volts, cada lâmpada, independente do número de equipamentos ligados, toda a rede está em 110 volts. A voltagem é sempre a mesma, ela é uma constante no circuito em paralelo. Então a frase 2 está correta.
Frase 3. As correntes que percorrem as lâmpadas acesas são menores. As correntes que percorrem as lâmpadas acesas, as correntes parciais, são as mesmas. Quem mudou foi a corrente total, a corrente que passa pela fonte, mas a corrente em cada lâmpada é exatamente a mesma, certo? Então a corrente aqui, pelo dado que eu inventei, é sempre 1 ampere em cada elemento. Então a frase 3 está errada. Notem que quem mudou foi a corrente da associação e não a corrente em cada equipamento. Aqui nos dá a frase 2 apenas correta, a letra A.